E aí, nono ano, tudo bom com vocês? Professor Alan aqui para começar o nosso terceiro e último assunto da primeira unidade do ano letivo de 2021, do nono ano, ou a quarta unidade do ano contínuo que a gente está levando agora, né? E o assunto dessa unidade é globalização e questão ambiental. Na verdade, o nome da trilha não é esse, né? O nome da trilha aqui, deixa eu recuperar para vocês. Pera aí, pam. Corporações e organismos internacionais no Brasil e da Ordem Econômica Mundial, parte 2, certo? Mas aqui nesse ponto ele já está falando sobre questão ambiental envolvendo a Europa e Ásia. Opa, é isso mesmo aqui. Tanto é que na própria primeira trilha você vai achar aqui, ó. É reservado para essa trilha as abordagens sobre a diversidade ambiental e as transformações nas paisagens da Europa, Ásia e Oceania. E aqui por uma escolha para a gente conseguir trabalhar melhor os conteúdos que são mais importantes, eu decidi retirar a Oceania e falar somente sobre a Europa e Ásia, certo? E aí, para começar, a gente dentro de geografia trabalha bastante com mapas, né? Então é importante identificar os dois continentes. A Europa e a Ásia eles formam uma grande massa continental única, na verdade, sendo que você tem uma divisão natural entre a Europa e a Ásia, que são os montes Urais que estão aqui no meio da Rússia, certo? Então você tem uma série de países aqui que são países que fazem parte da Europa, fazem parte da Ásia ao mesmo tempo, países que são asiáticos e países que são europeus. A Europa, gente, é essa parte aqui do continente, ó. Essa parte aqui que eu estou circulando agora, desse continente da Eurásia, né? Do grande continente eurásico, né? Ela é formada por um conjunto muito grande de países, é um continente bastante rico, principalmente pelo seu histórico da industrialização, né? E hoje em dia também por ser um grande bloco econômico que atua em conjunto. Agora, os únicos países que estão fora são países de menor importância e a Grã-Bretanha, que fez a besteira de sair da União Europeia com o Brexit e agora está sofrendo várias consequências. Mas a Europa, enquanto continente, é um continente bastante rico, bastante desenvolvido economicamente. Já a Ásia, que é todo o resto aqui do continente, e aqui embaixo, gente, a gente não considera agora porque é a África, né? A África a gente estudou no ano passado. A Ásia, que é todo esse continente aqui, você percebe que ele tem vários países de dimensões diferentes, muitas ilhas, muitas regiões oceânicas e tal. Então, o que a gente percebe logo de cara é que a Ásia é um ambiente muito diverso. É politicamente diverso. Aqui a gente tem impérios, a gente tem repúblicas, a gente tem ditaduras, a gente tem todo tipo de regime de governo. Tem protetorados, tem colônias aqui ainda hoje, né? Países que são colonizados por outros países. A gente tem relações econômicas muito diferentes, né? Enquanto China e Japão são grandes expoentes tecnológicos, a gente tem os países aqui do Sudeste Asiático que ainda vivem de agricultura familiar, rudimentar, medieval, né? A gente tem aqui o Oriente, naturalmente também ela é muito diversa, né? A gente tem países com clima tropical, como a Índia, e países com clima desértico, como a Arábia Saudita e os países do Oriente Médio. Ou então climas de desertos gelados, como o norte da Rússia, né? E a Rússia aqui, como você está vendo, ela ocupa grande parte do território da Ásia. Então, é difícil fazer um resumo do que seja a Ásia, sem dividi-la, sem entender alguns países, sem entender alguns pontos, alguns polos de importância desse continente. É diferente da Europa, que a Europa, com todas as suas diferenças, ela é um pouco mais uniformizada, principalmente por conta do bloco econômico e do seu histórico de autorreconhecimento e de autoconstrução, né? Mas é esse mapa, né? Europa é essa partezinha daqui, que eu estou circulando agora com o mapa. Todo o restante é continente asiático, certo? Até aqui, até o extremo oriente. Bom, o que a gente vai falar nesse continente, ó? Meu Deus do céu, o professor tá doido já. O que a gente vai falar aqui nesse conteúdo? A gente vai falar um pouco sobre a explosão no Líbano. Na verdade, eu não vou falar, né? Eu vou falar bem pouquinho, mas eu vou passar um vídeo para que vocês assistam sobre essa explosão. Foi uma explosão que aconteceu no ano passado, em 2020,
e que ela, em 2020, meu Deus, foi 2020, exatamente, que ela acabou vitimando várias pessoas. Foi uma explosão visualmente muito, como é que eu posso dizer assim, muito fantástica, né? Não no sentido de ser fantástico de boa, mas no sentido de ser fantástico de ser algo de outro mundo, né? E ele está diretamente relacionado com a agricultura de alta tecnologia, que é uma atividade econômica bastante presente no Oriente Médio e no Líbano também está bastante presente. E essa atividade de alto rendimento, de alta tecnologia, também gerou consequências para o porto, para a economia e para a saúde das pessoas, certo? Então, esse capítulo ele vai tratar um pouco sobre isso, né? Como as atividades econômicas de Europa e Ásia, elas geram devastações ambientais e quais são as medidas que esses continentes, que esses países estão tentando tomar para diminuir essa devastação ambiental, certo? Deixa eu dar uma olhada aqui. Tô direitinho, tá cortando só em cima, né? Pronto, deixar aqui assim. Beleza? Então, primeiramente vamos falar da economia da Europa, certo? A Europa, como eu falei, ele é o continente mais rico do planeta. Muito importante citar isso aqui, gente. A Europa é o continente, enquanto continente, é o continente mais rico do planeta. A gente tem potências econômicas mundiais, que são países mais ricos do planeta, a China e os Estados Unidos, mas eles estão em continentes que têm realidades econômicas muito diversas. Os Estados Unidos convivem no mesmo continente que o Haiti, por exemplo, que é um dos países mais pobres do mundo. Assim como a China, também é um país bastante rico, mas que convive com outros países bastante pobres, como Bangladesh, como Laos, como Mianmar, certo? Que são países que você provavelmente nunca ouviu falar, deve ter ouvido falar aqui agora comigo. Então, por conta disso, a Europa é o continente mais rico do planeta, principalmente porque a Europa é o primeiro continente que conseguiu se industrializar. O primeiro continente que se industrializou, que criou a indústria, que passou pelos processos da Revolução Industrial ainda no século XVII. Como vocês sabem já, né? Estudarem história, a gente também já falou sobre isso. A indústria, ela amplia os ganhos econômicos de quem é dono desse meio de produção. Por quê? A indústria ela consegue ampliar bastante, exponencialmente, o número de mercadorias que são produzidas e que são vendidas para as outras pessoas. Isso enriquece bastante o dono e o país onde essa indústria se encontra. E aí você pensa que a Europa ela já é industrializada pelo menos há 17, 18, 19, 20, 21, pelo menos há 400 anos, enquanto países como o Brasil, por exemplo, se industrializou agora no século XX. Isso torna a Europa, isso coloca a Europa numa dianteira da riqueza, mas não apenas por isso, né? A Europa também foi responsável pelos processos de colonização que trouxeram riquezas, retiraram riquezas do restante do mundo e concentraram na Europa, certo? Como exemplo que a gente tem aqui no Brasil, né? Toda a riqueza da cana-de-açúcar, a riqueza do ouro e outras riquezas foram concentradas em Portugal. Outros países europeus também têm suas iniciativas colonizadoras pelo restante do mundo. Isso ajudou a Europa também a canalizar essa riqueza. Mas assim, pensando em atividades econômicas da Europa atual, a indústria foi a principal atividade econômica da Europa durante o século XVII, XVIII, XIX até o início do século XX. Mas hoje em dia a indústria da Europa ela já foi superada tanto tecnologicamente quanto em termos numéricos, né, de número de indústrias, pela industrialização dos Estados Unidos, da China e do Japão, certo? Então, a indústria ela já não é mais o grande setor econômico ativo da Europa. Mas ainda assim você tem grandes centros industriais, né, como a gente vê aqui nesse mapa da Europa. Os Urais, em Moscou, na Ucrânia, Saxônia, Boêmia, que é na Alemanha, aqui na Europa Central, perto da França. E vocês percebem aqui, ó, esses pontos verdes aqui são minas de carvão. Isso aqui vai ser muito importante para o nosso conteúdo. Por quê? As minas de carvão, elas serão a principal fonte de geração de energia
para as indústrias europeias. Só que a geração de carvão, como vocês sabem, é uma geração de energia extremamente poluente, porque ela queima o carvão e essa queima gera um gás carbônico muito poluente que vai ser solto na atmosfera. Então a industrialização da Europa está muito ligada também com a devastação ambiental, está muito ligada com o aquecimento global, né, com as mudanças climáticas que a gente está vivendo. Mas hoje em dia a Europa já não tem mais tantas grandes fábricas assim, até porque a Europa, as suas grandes indústrias, elas foram enviadas para outros países como multinacionais. É o caso aqui, por exemplo, da Fiat, que é uma empresa italiana, da Volkswagen, que é uma empresa alemã. Volkswagen em alemão significa carro popular, basicamente. Então eles tiram essas indústrias do seu território e mandam para territórios de países de desenvolvimento ou subdesenvolvidos como o nosso. Certo? O grande setor econômico da Europa hoje é o setor de serviços, comércio e serviços. Por quê? Porque a Europa, como um continente rico, ela também tem uma população que tem muita riqueza, que tem bastante riqueza. Uma população que tem acesso à renda, que tem acesso a emprego, que tem acesso a trabalho. Então você tem um grande mercado interno na Europa que consegue consumir diversos produtos diferentes, como por exemplo, transportes. Facilitado pela União Europeia, uma pessoa que mora na Alemanha pode visitar basicamente qualquer país da Europa. Então você tem um setor de transportes pujante, todos os setores, né, aéreo, metroviário, rodoviário, é muito importante para aproveitar mesmo que essas pessoas podem gastar dinheiro com viagens e tem essa condição de viajar para outros locais dentro da Europa. Então o setor de transportes é um setor bastante pujante, bastante rico na Europa. O setor de telecomunicações também é muito importante, porque agora você precisa ter, por conta da União Europeia, que eu vou falar daqui a pouco, você precisa ter uma telecomunicação que possa efetivamente se comunicar com vários países do mundo, né? Se comunicar a uma distância muito grande. Então o setor de telecomunicações ele também se torna bastante dinâmico, né? Porque uma pessoa que viaja da Alemanha para a França, ele quer avisar para a mãe, quer avisar para a esposa, para a família que ele viajou, né? Quer mostrar as fotos das pessoas, quer botar as coisas no Facebook, que nesses gostam de botar também. Então, é um setor importante, né? Comércio interno também é muito importante, porque como as pessoas têm muito dinheiro, então você gasta muito dinheiro dentro da própria Europa. E a Europa também exporta bastante coisa, né? Exporta muitos produtos agrícolas, principalmente. E aqui a gente já entra no terceiro ponto, que é a agricultura e pecuária. Na Europa, a agricultura ela não é tão pujante assim, ela não é tão fundamental assim, até porque ela importa muito alimento, né? Mas você tem alguns setores em que a agricultura ela tem uma importância econômica muito grande, como na França. Ou então em outros países que vendem produtos artesanais que são considerados produtos de luxo, como por exemplo o foie gras, que é o patê de fígado de ganso, né? Ou então o espumante champanhe, que é de um canto específico da França chamado Champagne, né? Champagne é uma cidade francesa, né? Não é só o nome da bebida. Que assim, apesar de serem produzidos de maneira artesanal em uma escala muito baixa, também são considerados produtos raros, produtos que têm um valor agregado por serem produtos de baixa produção. Não se produz 1 bilhão por dia, né? 1 bilhão por mês. Se produz um tantinho ali, 10 mil, 100 garrafas, passa por todo um cuidado, né? Você conseguir plantar a uva no tempo certo, cuidar dela, ver a acidez, não sei o que, aquele produto de qualidade, tá ligado? Então, boa parte da economia europeia baseada na agricultura e na pecuária está ligado também a esses produtos artesanais que têm um valor agregado por serem artesanais. Beleza? Vamos seguindo então. Depois da Europa a gente vai falar não, a gente vai falar da União Europeia. Eu falei bastante sobre ela, né? Mas acabei não falando sobre ela efetivamente, né? Deixa eu aumentar essa letra aqui. Mas a União Europeia, gente, ela é o bloco econômico que articula as economias de todos os países da Europa. Eu não diria de todos, né? Porque tem muitos países que estão fora, tem muitos países que adotaram o euro, mas não adotaram a União Europeia, tem muitos países que adotaram a União Europeia, mas não entraram no espaço Schengen, então por aí vai. Mas grande parte dos países europeus, eles fazem parte desse bloco econômico chamado União Europeia.
Deixa eu ver como é que tá a câmera aqui. Tá legal. É... E assim, ele é um bloco político, né? Porque existem leis que são definidas de maneira conjunta por todos os países. Existe um parlamento europeu, certo? Existe uma autoridade europeia também. Então você tem uma articulação política desses países, você tem uma articulação econômica desses países, que é proporcionada por vários acordos, mas principalmente por conta do euro, certo? Ou seja, a Europa toda tem uma única moeda. Você agora não tem várias moedas, uma moeda para cada país. Todos os países usam a mesma moeda com a mesma cotação e isso ajuda, isso facilita bastante o comércio entre vários países. Isso aumenta o mercado consumidor de um produtor, de um comerciante em um determinado local, porque agora alguém que produzia em Portugal, por exemplo, só vendia para os portugueses, agora ele tem toda a Europa para produzir, para vender, para enviar seus produtos. Então você tem uma moeda única e tem um bloco que dá uma base para que esses acordos possam acontecer, aumenta bastante o dinamismo econômico do continente. E o espaço Schengen, que é uma parte dos países europeus que fizeram parte disso, em que eles aboliram totalmente o uso de passaportes e os controles de fronteira, o que permite que as pessoas possam transitar de um lado para o outro com muita tranquilidade. Certo? A gente sabe que, por exemplo, uma pessoa para ir daqui para os Estados Unidos precisa de green card, precisa ter autorização da embaixada, precisa ter autorização do país para conseguir entrar. Caso não entre, é considerado imigrante ilegal e pode sofrer várias sanções. Dentro da Europa isso não existe. Você pode transitar por todos os cantos da Europa, entre esses 26 estados europeus, né, que estão citados aqui, sem nenhum problema, que também é uma facilitação econômica muito grande, né? Porque isso facilita turismo, isso facilita comércio interno, isso facilita contatos comerciais, contatos econômicos, né? Porque você não precisa tirar passaporte para ir para um outro local negociar algum contrato, alguma coisa. Então, assim, a União Europeia, enquanto bloco econômico, ela é um impulsionador da economia europeia muito grande, certo? Inclusive tornando a tentativa é tornar a Europa toda um país unificado, né? Tentar unificar esses países todos em um único grande bloco econômico e político, que poderia brevemente se tornar mais rico e mais desenvolvido do que Estados Unidos e China, fazer frente a Estados Unidos e China, né? Nessa luta de potência, nessa luta por hegemonia no mundo. Bom, agora a gente vai para a Ásia. E o principal ponto da Ásia, gente, é que a Ásia carrega dentro dos seus territórios a maior população mundial. 4,5 bilhões de pessoas no mundo são asiáticas. Se você pensar que o mundo tem 7 bilhões de pessoas por baixo, né? A gente deve estar em 7 bilhões e 100 milhões, por aí vai. Metade da população do planeta é asiática, certo? E isso é muita gente, porque a Ásia acaba tendo o maior mercado consumidor do planeta. E aí você pensa que desses 4 bilhões de pessoas, 1 bilhão está na China e outro bilhão está na Índia. Ou seja, só esses dois países já têm um mercado consumidor que está aí para ser disputado por vários e vários países, por várias e várias empresas do planeta inteiro, certo? Mas vamos lá. As atividades econômicas da Ásia se concentram em indústria, né? A Ásia tem uma atividade industrial muito pujante. Ex-repúblicas soviéticas, o Japão, os tigres asiáticos e atualmente a China são grandes polos industriais. Quando eu falo de ex-república soviética, gente, deixa eu voltar lá para o mapa. Eu falo aqui, ó, a Rússia, que era a grande república soviética, e esses países aqui, quase todos, né? Cazaquistão, Turcomenistão, tá? Esses países aqui, eles foram bastante influenciados pela União Soviética, pela riqueza que a Rússia conseguiu concentrar durante seu tempo de potência, e eles se industrializaram bastante. Mas quando a União Soviética caiu, esses países também retrocederam na sua industrialização. Os tigres asiáticos, gente, são esses países aqui, ó. Quando a gente fala de Coreia do Sul, Vietnã, Laos, Tailândia, esses países aqui do Pacífico,
que se industrializaram tardiamente, mas que apareceram para o mercado mundial como países com uma grande riqueza, eles também têm uma industrialização grande, mas que hoje em dia já não é mais tão dinâmica assim. O grande polo dinâmico da economia da asiática é a China, porque a China ela tem um grande setor industrial e como a gente sabe, né, a China ela fabrica quase tudo, basicamente. Né? Eu tô olhando aqui agora, tem meu celular é chinês, minha capa do notebook é chinesa, certo? Essa mochila aqui, provavelmente ela é chinesa. Esse fone aqui, ele é da Microsoft, que é americana, mas foi produzido na China, ou tem componente chinês dentro dele. Esse notebook aqui tem componente chinês, apesar de ser de uma empresa. Então a China é o principal polo industrial da Ásia, rivalizando hoje com os Estados Unidos, né, que é a grande potência econômica, porque a China fabrica praticamente tudo, né, como eu tinha dito antes, mas principalmente porque a China também é um país que hoje é uma referência em inovação tecnológica no planeta, né? Como o Japão já foi até o século XX, até a virada do século XX para o XXI, nos anos 2000, a China atualmente é esse polo, a Coreia do Sul, Laos e esses países, esses tigres asiáticos também já foram polos tecnológicos também. E isso coloca eles não apenas numa posição de terem uma grande riqueza por conta da sua produção industrial, mas de conseguirem também serem a ponta de lança nessa inovação tecnológica também. Mas como eu falei com vocês antes, a Ásia é um continente muito diverso, muito amplo e muito diferente. E por conta disso, a Ásia ela convive com esses contrastes, né, entre você ter uma indústria muito grande, muito rica e muito diversificada e uma agricultura ainda de baixo impacto, de baixa produtividade, de baixa tecnologia. A agricultura hoje ainda é a maior atividade econômica do continente, que é praticada por diversos países, inclusive pela própria China, né, que eu venho falando aqui bastante. E as grandes culturas que são produzidas na Ásia são as culturas de arroz, né, bastante produzida no Sudeste Asiático, algodão, criação de animais no Oriente Médio, que sofre com essa dificuldade de plantação por conta do seu ambiente desértico, e uma agricultura de alta tecnologia, como vocês vão ver no vídeo lá sobre o Líbano. Beleza? E aí, gente, a gente entra nesse ponto daqui da devastação ambiental por conta das atividades econômicas. Eu quero que vocês deem uma olhada aqui nesse vídeo bem rápido. Esse vídeo daqui, gente, ele marca o processo de queimada, de destruição das florestas na Europa durante os últimos... Ele começa aqui em 1000 a.C., né? Então, nos últimos 3.000 anos. Percebam só, aqui é o continente europeu. Totalmente verde, certo? Essa parte branca aqui são partes geladas. Mas o continente europeu, ó, totalmente verde, em 1000 a.C. E esse mapa aqui ele vai até 1850 depois de Cristo, ou seja, 150 anos depois da Revolução Industrial. Então vocês percebem aqui o quanto a Europa ela faz vai acabando com as suas florestas, certo? Eu vou passar aqui de novo para vocês. Olha, 1500, pronto. Esse daqui é o estado da Europa em 1850. Esse processo de destruição das florestas ele permaneceu até hoje, mas você já percebe que no século XIX esse processo ele já estava bastante avançado, certo? Você percebe que no século XIX esse processo ele já estava bastante avançado. Então, o que a Europa tem feito para diminuir esse processo, né? O que a Europa tem feito para diminuir essa destruição ambiental? A Europa tem realizado um conjunto de processos de investimentos em reflorestamento e em preservação de florestas tropicais, tanto dentro da Europa, e esses aí em menor escala, quanto fora da Europa, e esses aí em maior escala. Um dos beneficiados desse processo de reflorestamento do planeta é o próprio Brasil. O Brasil carrega grande parte da Amazônia, que é a maior floresta tropical do planeta, e o Brasil recebe investimentos estrangeiros para manter essa floresta de pé.
E um dos continentes que mais investe para manter a floresta amazônica de pé é a própria continente europeu, num sentido de compensar tudo aquilo que eles destruíram durante seu processo de desenvolvimento econômico. E aí você tem todo um debate em torno disso, né? Pensando sobre a Europa se desenvolveu, se enriqueceu por conta dessa devastação ambiental e agora quer evitar que outros países se desenvolvam também, impedindo que eles também esgotem seus recursos naturais como eles esgotaram os deles, né? Mas ao mesmo tempo, a gente vive um momento em que o aquecimento global e que as mudanças climáticas são uma realidade. E todo mundo já percebeu, a própria Europa tem percebido isso muito fortemente agora com verões de 40 graus e invernos altamente rigorosos, que esse processo de destruição da natureza ele só vai gerar cada vez mais e mais, vai piorar cada vez mais as condições de vida no planeta. Então, ao mesmo tempo que é uma luta geopolítica para evitar que outros países apareçam como países ricos e industrializados, também é uma medida para segurar a onda dessas mudanças climáticas que estão afetando a todos nós no planeta. Já na Ásia, o grande problema deles é a contaminação de rios e esgotamento de recursos naturais. Porque assim, a Ásia é um continente muito grande, mas a Ásia também é um continente que carece de alguns recursos naturais, como água, principalmente. A Ásia é um continente muito grande, mas bastante desértico. A Ásia é um continente muito grande, mas com muitas montanhas, por exemplo. Então você não tem uma oferta de água que consiga dar conta da necessidade de 4 bilhões de pessoas. E os rios que você tem na Ásia, eles já estão sendo contaminados por todo o conjunto de atividades industriais que a gente já estudou aqui agora. Além disso, outros recursos também, eles já estão se esgotando dentro da própria Ásia. E o que a Ásia tem feito? Né? Com relação à contaminação de rios, o que a Ásia tem feito basicamente a Ásia, aqui quando eu falo de Ásia, gente, estou falando basicamente de China e Japão. Né? Eles têm trabalhado bastante no processo de importação de água, né? Comprando água de outros locais do planeta. A China atualmente tem comprado bastante água da África, tem trazido bastante água da África para compensar a falta de água nos seus territórios. Bom, é isso. O que eu queria que vocês fizessem então para essa aula é o quê? Vocês vão ver o vídeo também sobre o Líbano, depois de ver meu vídeo aqui. Vocês vão ler esse ponto 1 e vão ler esse ponto 2 aqui embaixo também, certo? Que ele vai falar mais sobre o Líbano. E vão responder essas questões aqui que estão colocadas embaixo. Certo? Essas questões aqui, ó, gente. Percebam só. Ele tem uma série de perguntas aqui. Tá vendo? Sabia que a agricultura no Líbano é o terceiro setor mais importante do país? Bom, isso, essas perguntas aqui. Eu quero que vocês, então, produzam, façam essa leitura, façam essa reflexão que ele está pedindo que vocês façam e escrevam um texto sobre essa questão da explosão do Líbano, né? Como a explosão do Líbano reflete as atividades econômicas que o Líbano tem realizado. Ok? É isso, gente. Qualquer coisa eu estou por aqui. Um abraço e até mais. Tchau. Agora foi. Tchau, gente.